aqui, ó, a Organização Mundial da Saúde reforçou ainda nesta semana que as pessoas assintomáticas transmitem coronavírus. Segundo a entidade, a questão é saber quanto. Sobre o assunto, nós conversamos agora com o pesquisador em saúde pública da Universidade Federal de Santa Catarina, Fabrício Menegon. Boa tarde, Fabrício, muito obrigado por nos atender. E já lhe fazendo a primeira pergunta, o esclarecimento foi feito um dia depois de a chefe do programa de emergências da entidade declarar que parece ser rara a transmissão de Covid-19 por pacientes sem sintomas da doença. Como é que o senhor analisa o reforço da OMS sobre essa questão dos assintomáticos na avaliação, né, que houve até falha na comunicação da Organização Mundial? Como é que fica essa situação? Transmite ou não transmite? Como é que funciona, doutor? Muito obrigado por nos atender. Boa tarde, Bogado. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Realmente, a colocação da OMS gerou bastante confusão, né? Eu tenho para mim que foi um erro de comunicação, porque na literatura científica, até o presente momento, não há evidências de que uma pessoa que tenha contraído o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, é esse nome que deram para ele, não há evidência na literatura de que uma pessoa que tenha contraído esse vírus, ela não possa transmiti-lo para outras pessoas. Então, tanto que todas as políticas de contenção da evolução da epidemia levam em consideração que todos nós, quando contaminados, somos potencialmente transmissores do vírus, independente de termos ou não sintomas. Eu quero acreditar que a fala da pessoa da OMS tem a relação com eventuais achados na literatura de pessoas que por alguma situação, por algum mecanismo fisiológico ou alguma outra situação que nos foge neste momento, elas não seriam transmissoras do vírus. Isso pode até acontecer, isso, embora seja muito raro, né? Isso pode até acontecer, mas a gente não pode admitir que esse seja o comportamento padrão. Sim. Então, provavelmente, acho que essa consideração, até por isso que a OMS tomou a iniciativa rápida de tentar esclarecer a comunidade com relação a essa fala. Sim, até porque, só para deixar claro, nós temos registros, já foi falado aqui no Conexão, de que pessoas da mesma família, mora na casa 4 pessoas, um deles fez o PCR e deu positivo. Só que os outros 3 da família não contraíram o vírus. Isso pode acontecer, né? Isso pode acontecer porque, veja, a transmissão viral ela é contingenciada por alguns fatores de base, né? E o principal fator de base é o potencial de transmissibilidade desse vírus. Para que você possa transmitir um vírus, você precisa ter uma carga viral adequada, né, no seu organismo, que seja potencialmente infectante. É o que acontece, por exemplo, vou dar esse exemplo, é o que acontece, por exemplo, com o HIV. Por que as pessoas que contraem o HIV nos primeiros dias têm pouca chance de transmiti-lo? Porque a carga viral infectante ainda é muito baixa no organismo. Okay? Então é a mesma coisa com o novo coronavírus. O indivíduo ele pode estar contaminado, ele pode apresentar reação aos exames diagnósticos, mas eventualmente, por algum momento, por alguns dias, ele não tem ainda a carga viral necessária para transmitir o vírus. Isso não quer dizer que ele não vai transmitir, é só uma questão de tempo. A diferenciação está no fato dele ser assintomático ou não, porque tem pessoas que pegam o novo coronavírus e não desenvolvem nenhum sintoma, embora transmitam o vírus, né? O fato de você não ter sintomas não quer dizer, em hipótese alguma, que você não transmite o vírus. Você transmite, só que você não tem sintomas. E é aí que reside o grande perigo, né? Porque as pessoas assintomáticas, elas estão circulando por aí, esse que é o grande perigo. Fabrício, quem conversa contigo agora é Luiz Gustavo, muito obrigado mais uma vez por nos atender. Para deixar bem claro, para esclarecer, porque a gente tem assim casos graves, a gente tem pessoas com sintomas leves e tem os assintomáticos. O que caracteriza o assintomático? Lembrando que, por exemplo, alguns sintomas às vezes podem ser semelhantes entre a Covid-19 ou uma gripe, por exemplo.
O que caracteriza o assintomático? E o assintomático, ele pode ser caracterizado em um determinado momento, pessoas que pode ter tido um sintoma muito leve? Sim, então, esse é o grande problema dos coronavírus, né? Da grande família de coronavírus, né? A sintomatologia de base, ela é muito parecida entre eles, né? Desde o coronavírus que causa, por exemplo, o resfriado comum, até esse novo coronavírus. A sintomatologia de base, ela é o quê? Ela é a febre, ela é a tosse pouco produtiva ou não produtiva, a garganta inflamada, eventualmente. E aí, o que acontece? Só para a gente poder deixar bem claro, eu vou tentar ser bem explicativo. O assintomático, o Luiz Gustavo, é aquela pessoa que não apresenta sintoma. Ele tem o vírus, ele adquiriu esse vírus de qualquer maneira, ele nem sabe que tem o vírus e ele só vai ficar sabendo que teve o vírus quando ele faz um teste rápido depois. Porque ele não, ao longo da linha toda, né, do que a gente chama de história natural da doença, ao longo dessa linha toda de história natural da doença no corpo desse indivíduo, ele não teve nenhum sintoma. Ou, eventualmente, ele teve um sintoma tão leve que ele ignorou, entende? Algo que seja corriqueiro. Por exemplo, é muito comum o indivíduo que tem rinite apresentar uma congestão nasal nos dias muito frios. E aí ele acorda de manhã, tem lá uma congestão nasal que eventualmente persiste por alguns dias e ele acha que é a rinite porque ele sabe que ele tem rinite, mas pode ser, por exemplo, uma sintomatologia básica do coronavírus. E esse sujeito ele não vai ficar sabendo. A pessoa que tem sintoma leve é a pessoa que desenvolveu os sintomas característicos da doença, até, por exemplo, a febre, né? ou a garganta seca, enfim, a tosse produtiva. Esse é o sujeito que tem sintoma leve, e daí para esse sujeito se recomenda que ele fique em isolamento, que ele não, né? Até para evitar a transmissão para outras pessoas, etc. O sujeito grave é aquele que envolveu alguma forma severa da doença, que normalmente está associado a uma dispneia, né? Uma falta de ar muito grave, que ele precisa de suporte ventilatório ou de acompanhamento médico, entende? Esse é o paciente grave, esse é o que preocupa muito, porque o paciente grave tem uma probabilidade mais alta de evoluir para óbito, né? Perfeito. Não sei se ficou clara essa diferença. Perfeito. Nós temos uma pergunta, Fabrício, agora no WhatsApp. Pode botar aqui, Marissa, pra gente? Boa noite. O que intriga todo mundo são os relatos de gente que pegou corona mesmo em quarentena e tomando todos os cuidados. O assintomático não espirra nem tosse. Ele transmite como? Elisete de Porto Alegre, Fabrício, fez essa pergunta, por favor. Então, veja, o fato do sujeito estar em isolamento não quer dizer que ele está imune a contrair o vírus, quer dizer que ele tem uma probabilidade menor de contrair, porque ele não convive em espaços que outras pessoas eventualmente contaminadas podem estar, e aí ele tem, então, uma chance muito menor de se contaminar. Mas, vamos pegar um exemplo aqui, ó. O sujeito pode estar isolado, ele pode estar cumprindo as regras necessárias, etc., e ele sai de casa para ir ao mercado, por exemplo, ou à frutaria, quitanda, para comprar comida, comprar alimento. E lá ele teve contato com alguém que tem o coronavírus e ele pode ter sido infectado. Isso é muito comum que aconteça, né? E aí, só para lembrar, né, a tosse e o espirro não são os únicos mecanismos de transmissão. Se você ficar perto de uma pessoa que tem o coronavírus com uma distância menor que 1 metro, e essa pessoa estiver conversando e a conversa dela estiver direcionada para você, ela pode soltar pequenas gotículas no ar que contém o vírus e você respira esse ar e você está infectado. Então, espirrar e tossir não é o único mecanismo de controle. Da mesma forma, por exemplo, o sujeito, às vezes, ele tem lá uma leve coriza no nariz, ele esfrega as mãos no nariz, passa a mão num corrimão de escada, por exemplo, você não viu, foi lá e pôs a mão no corrimão para se apoiar para subir e tal. Você pegou, esse coronavírus está na tua mão, se você esfrega em alguma mucosa do nariz, ou da boca, ou dos olhos, ele entra no teu corpo. Tá? Então, esses são os mecanismos mais tradicionais, por isso que é importante, né? A gente reforça que é necessário lavar as mãos, é necessário usar o álcool gel, lavar a mão com bastante frequência, lavar a mão com água e sabão, usar o álcool gel toda vez que pega ou chega de casa, por exemplo, ao invés de, antes de abrir a porta de casa, passa álcool gel na mão, né? Depois de que abre a porta de casa, desinfecta a maçaneta. Então, esses cuidados são válidos por conta disso, justamente porque o espirro e a tosse não são as únicas formas de transmissão do novo coronavírus.
Fabrício, está muito claro, a gente fala bastante aqui no programa, o professor Bogado sempre insiste nessa questão da testagem. Para deixar muito claro, tu já falaste um pouquinho na resposta anterior sobre a testagem. Quais os testes e como a gente deve proceder com eles? Que teste identifica o quê? Então, o teste chamado de padrão ouro, né, que seria... Padrão ouro é um jargão na ciência que se usa para especificar ou designar, melhor dizendo, o teste que mais tem sensibilidade para diagnosticar um determinado patógeno. Né? Então, o teste utilizado, que foi identificado como sendo o padrão ouro para o novo coronavírus, é o RT-PCR em tempo real. É quase uma redundância, porque RT é sigla em inglês é sigla para real time, né? Tempo real. Mas na terminologia técnica se costuma falar RT-PCR em tempo real, porque tem outros tipos de RT-PCR. Então, esse é o teste para se identificar a presença do vírus no corpo. Ele normalmente tem uma maior sensibilidade quando feito entre o 3º dia e o 7º dia do contágio, porque daí a carga viral no organismo está alta o suficiente para que o teste possa identificar a presença do vírus. E aí, o pessoal que nos acompanha já deve ter visto em diversas reportagens, normalmente o material é coletado usando aquela técnica do suave nasal, que é um grande cotonete que eles introduzem, né, nas narinas do sujeito e fazem ali uma raspagem do muco nasal e do muco da garganta, que são os locais onde se concentra o vírus, né? Então, esse é o teste, para detectar a presença do vírus. Uma vez que se passa esse período da maior presença do vírus no organismo, que depois ali de 7 dias, 8 dias, é claro que isso é uma média, né, Luiz Gustavo? A gente está falando aqui que a gente observa que algumas pessoas podem reagir melhor com menos tempo ou com mais tempo, então, em média, depois de 7 dias, se usam os testes rápidos, que são aqueles testes que coletam uma gotícula de sangue da polpa do dedo indicador, ou de um dos dedos, enfim, e o resultado sai muito rápido, na casa de 15, 20 minutos. Esses testes identificam o quê? Identificam os antígenos, ou os anticorpos que o teu organismo produziu por ter sido contaminado com o vírus. Então, ele não detecta o vírus, detecta o anticorpo produzido pelo corpo, pelo organismo, para combater o vírus, né? Perfeito. E aí, dependendo do anticorpo que ele detecta, que pode ser o IgM ou o IgG, o IgM é um anticorpo mais que mostra que você deixou a fase da infecção viral há pouco tempo, e o IgG seria aquilo que a literatura está chamando de um anticorpo de longa duração, embora os coronavírus, na sua maioria, não têm anticorpos de longa duração. Mas o IgG mostra, por exemplo, que você pode ter contraído o vírus há 21 dias atrás, etc. E aí o organismo ainda está respondendo ao processo fisiológico desencadeado ali pela infecção. Perfeito. O teste que o professor Bogado realizou, né? Eu realizei esse teste, até mostramos aqui o teste rápido aqui. Ele identificou... na verdade, eu já estou no 4º teste, entendeu, Fabrício? É complicado, mas em função da função que eu exerço dentro do Estado lá, enfim, na segurança, eu estou fazendo testes periódicos. Mas, Bives, nós temos mais uma pergunta do Fabrício que veio do WhatsApp. Põe na tela aí, Marissa, para a gente ler. Enche a tela, como diz o Bogado. O Ricardo de Canoas pergunta, falam tanto do assintomático. O que é um assintomático? Resumidamente, Fabrício, pode recapitular para o Ricardo. A gente acabou de falar sobre isso, mas a gente pode recapitular rapidamente. O assintomático... Então, Ricardo, assintomático é aquela pessoa que está contaminada com o novo coronavírus, mas ela não vai apresentar sintoma ao longo da sua história natural da doença, que gira em torno aí, essa história natural gira em torno de 21 dias a 25 dias. Ele não vai apresentar sintoma, ele não sabe que tem o vírus, provavelmente ele não vai ficar sabendo que tem o vírus, a não ser que ele seja testado. E aí ele descobre que tem o vírus. Então, ele não tem sintoma nenhum. Essa pessoa é aquela que nos preocupa muito mais. No Brasil, inclusive, aproveitando a pergunta do Ricardo, no Brasil, inclusive, existe as pesquisas que estão sendo feitas com amostragem sorológica seriada, elas estão mostrando que nós temos um percentual muito grande de assintomáticos. Isso é muito preocupante, porque essas pessoas estão na rua, eventualmente desenvolvendo as suas funções, trabalhando e vivendo as suas vidas, mas não sabem que tem o vírus, e elas são transmissoras do vírus. Então, daí a necessidade de que as políticas públicas sejam reforçadas, para que as pessoas tenham capacidade de fazer a sua autohigiene, que o uso da máscara seja realmente, né, uma medida sanitária coletiva,
efetiva, que as pessoas possam ter acesso a máscaras de tecido de boa qualidade, para que os assintomáticos também não venham a provocar uma explosão de transmissibilidade que possa agravar aí o problema da pandemia, que já é grave no nosso país. Olha, Fabrício, muito obrigado, extremamente esclarecedor as suas colocações. Fabrício Menegon, que é pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina. Olha, Fabrício, nós vamos te ligar mais vezes aqui para você entrar ao vivo, porque foi muito esclarecedor mesmo. Acho que até deu problema aqui na ligação com ele, mas muito obrigado, Fabrício, pelos esclarecimentos que foram extremamente pertinentes.